Tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês como a gente constrói, né, um relatório de atividade experimental, tá? Durante as aulas de ciências, normalmente, o professor, ele sempre vai estimular vocês a pesquisa, né? Lembra método científico, levantamento de hipótese, né? Criação, né, da realização de experimento para testar as suas hipóteses e depois, né, tem um processo de investigação, né, durante todo esse processo aí. Então, o que o meu relatório precisa muito ter? Né? Um título, o local e a data onde ele foi realizado, né, o autor, os seus objetivos, os materiais, os procedimentos, os resultados, a conclusão e as referências. Ah, mas Salgado, como que a gente faz isso? Bom, simples. Normalmente eu peço para entregar ele o relatório manuscrito a primeira vez. A partir da segunda a gente já faz no computador. Então, quando a gente tem um experimento, eu sempre brinco que toda aula experimental gera um relatório, tá? Então, depois que nós, né, voltarmos da quarentena e realizarmos uma atividade experimental, vocês vão fazer um relatório teste, tá? Avaliativo. Depois, eu vou ensinar vocês como fazer no computador, né? Utilizando o programa Word, certo? Aí eu vou ver se eu consigo fazer um tutorial aqui para mandar para vocês também como fazer, que letra usar, qual o tamanho dessa letra, em que momento usar, tá certo? Bem bonitinho para ver como vai ficar bem legal. Então, o título normalmente eu trago para vocês, tá? Fumacinha branca da vela, nuvenzinha no copo. Cada relatório tem um nome diferente, né? Cada experimento tem um nome diferente. O local é a data, né? A cidade, normalmente a cidade e o dia que foi realizado o experimento. O autor, sempre o autor vai ser você. Você sempre é o autor, porque quem está escrevendo o relatório é você e não eu, certo? Quais são os objetivos? Normalmente o objetivo do relatório eu faço com vocês em aula, para a gente já conseguir escrever e ter noção de quais são os objetivos do experimento. Então, o objetivo normalmente vai começar com uma palavra que é um verbo, a primeira palavra da frase. Então, sempre eu vou ter lá com analisar, verificar, compreender, certo? Aí eu sempre faço com vocês, tá? Ponho pelo menos uns 2, 3 objetivos por cada experimento. Aí vocês sempre me ajudam, tá? Quando a gente chegar na parte dos materiais, nos materiais a gente faz uma lista de tudo que a gente usou durante este experimento. Então eu vou relatar tudo e depois eu vou escrevendo em forma de texto. Utilizei um pedaço de corda, meia xícara de água, como se fosse uma receita de bolo. E depois eu vou descrever como que aconteceu passo a passo nos procedimentos. Primeiro o professor cortou a corda, depois ele adicionou a água, depois ele aqueceu. Então tem todo um roteirinho que vocês precisam sempre ficar de olho e analisar certinho para não perder na hora de escrever. Tá? Então sempre quando a gente for fazer experimento, tem que ficar bem ligadinho no papel que o professor entrega e no procedimento que vai acontecendo durante a aula. Tá? Depois que eu descrevo o procedimento, eu vou, né, olhar lá os meus resultados. Aqui eu coloco tudo o que aconteceu no experimento. Ah, resultou nisso, nisso e nisso. Né? Ok. Não coloco se foi esperado, se não era. Né? Isso eu vou colocar na conclusão. Lá na conclusão eu vou começar a frase assim. Enfim, vírgula, por fim, vírgula. E aí eu vou escrever a minha frase. Né? Contudo, vírgula, é possível concluir que... Aí eu vou colocar a minha frase. Certo? Já no caso das referências, eu vou
poder utilizar referências bibliográficas, ou webgráficas, que são referências da internet. Normalmente os sites que a gente utiliza. Então lembrando que a gente aprendeu sobre fake news, a gente já sabe que a gente não pode pesquisar em qualquer site, a gente tem que ver se o site tem realmente um autor, para eu poder citar esse autor aqui na minha referência webgráfica, quando eu for realizar, certo? Quando eu vou fazer a minha capa, né, eu vou fazer a capa no computador, certo? Então eu vou ensinar a vocês como eu vou fazer. Lá no Word eu tenho uma partezinha que eu vou delimitar a margem. Então a margem, a parte aqui, ó, superior, 3 centímetros. Aqui, ó, direita, 2 centímetros. Esquerda, 3 centímetros. E inferior, 2 centímetros, tá? Logo na primeira linha eu vou escrever o nome do colégio, né? Colégios, né? O nome do seu colégio. E aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou colocar, essa letra tem que ser Arial, tamanho 16, tá? E ela tem que estar em negrito, ok? Embaixo eu vou colocar ensino fundamental 2 ou ensino médio. Aqui a letra é 14 e não precisa estar em negrito e só Arial, né? Arial eu vou usar para tudo, ok? Aí eu vou colocar o nome, né, o nome do autor, que seria o meu, no caso que eu vou fazer o meu relatório, você vai fazer o seu relatório. Também 14, certo? Não precisa estar em negrito e também não precisa, só precisa estar centralizado, tá? Capa, parágrafo centralizado. Tudo centralzinho, certo? Quando a gente chega no título, a gente volta com a letra 16, tudo maiúscula. Aqui também tem que ser tudo maiúscula. Gente, desculpa a bagunça aqui dessa lousa, mas eu vou mandar para vocês a folha 11, tá? Aí, tudo maiúsculo no título. E aí depois desce aqui um pouquinho, o título tem que estar centralizado no meio da folha. E aqui eu desço, novamente, tamanho 14. Não precisa, tá, gente? Aqui eu vou colocar o nome da cidade, no nosso caso São Paulo, mas pode ser Osasco, Paranapiacaba, São Bernardo do Campo, e o ano ao qual eu escrevi o meu relatório, tá? Aqui também letra 14, não precisa estar em maiúscula, primeira maiúscula e como é nome próprio, né? Primeira maiúscula e as restantes minúsculas. E aqui a mesma coisa, né? Primeira maiúscula, primeira do nome próprio. E aqui também ensino fundamental, maiúscula, e o F aqui também maiúscula. Ensino maiúsculo, médio também maiúsculo, ok? Tá tudo marcadinho, bonitinho lá na folha 11, que eu vou enviar para vocês, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato, vocês já sabem. Mas, a princípio, é só para vocês terem noção que a gente tem que fazer relatório todas as vezes que a gente faz um experimento, tá bom? Vou ficando por aqui e até mais.